Polo Colatina, Campus Vitória. Vamos apresentar o trabalho da disciplina de Didática Geral da tutora Luzângela Esteves. O tema do nosso trabalho é sobre sequência didática. Esse trabalho, essa sequência didática foi apresentada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pastor Antônio Nunes de Carvalho. Esse plano de aula, essa sequência didática, foi feito para a primeira série do ensino médio. São os professores Andressa, Bruna e Matheus. O assunto dessa sequência didática a área de conhecimento dessa sequência didática, que é a área de conhecimento da língua portuguesa e da literatura, são códigos e linguagens. O conteúdo dessa aula vai ser sobre acentuação e o tempo da nossa aula são de 12 aulas. Dentro dessa sequência didática, as competências que nós podemos destacar são conhecer norma culta da língua portuguesa, demonstrar capacidade de reflexão sistemática sobre a língua e a linguagem, reproduzir textos por meio de operações intertextuais, compreender, analisar e criticar o conteúdo de diferentes modalidades textuais. As habilidades que nós queremos que os alunos adquiram com essas aulas são ler e escrever com proeficiência, extrair informações de textos que permitam atribuir sentido e refletir sobre o uso da gramática textual e compreender, analisar e criticar o conteúdo de diferentes modalidades. Dentro dessas 12 aulas, os recursos que nós utilizaremos serão anúncios, quadro digital, xerox, jornais, revistas e dicionários. Para o desenvolvimento, para a primeira etapa, essa primeira etapa, nós utilizaremos de 4 aulas. O professor vai iniciar a aula apresentando um quadro abaixo, solicitando a leitura das palavras. Dentro deste quadro, existem diferentes palavras escritas, acentuadas de forma correta e palavras que não estão sendo acentuadas. Então, após a leitura, o professor solicita que coletivamente os alunos assinalem a sílaba forte em cada uma dessas palavras. Em sequência, solicita que essas palavras sejam copiadas e acentuadas quando necessários, porque existem neste quadro palavras que não estão acentuadas. E ainda o professor solicita que a atividade realizada pelos alunos sejam feitos os comentários necessários. É importante que nós destaquemos que nem sempre a sílaba forte elas recebem o acento. No quinto passo, o professor vai pedir para que as palavras sejam divididas nessa tabela, assinalando as paroxítonas, as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas, separando cada palavra de acordo com a sua acentuação ou com a sílaba tônica. E aí o professor solicita que essa tabela seja transcrita e essas palavras observando a posição da sílaba forte de cada uma delas. Com o objetivo de sistematizar o conteúdo trabalhado, o professor apresentará as regras de acentuação gráfica a partir das atividades do quadro realizado pelos alunos. Sugerimos que o professor realize as seguintes intervenções ou as seguintes perguntas. Por que vocês acentuaram a palavra lâmpada? Qual a sílaba mais forte dessa palavra? Por que acentuar a palavra óculos? Qual a sílaba mais forte dessa palavra? O que podemos concluir ou interferir a partir destes exemplos? A segunda etapa é de 4 aulas. O professor apresenta a charge abaixo, propondo a leitura da mesma. Jiboia ou jiboia? Tenho que voltar aos estudos. Em seguida, o professor propõe que coletivamente discutam a pergunta da charge: jiboia ou jiboia?
Nesse momento, a partir dessa charge, o professor discutirá com os alunos o novo acordo ortográfico, para lembrarem que algumas regras de acentuação gráfica foram alteradas há pouco tempo, como é o caso dos ditongos abertos, em palavras paroxítonas terminadas em EI ou EOI, como os casos de boia, ideia e colmeia. O professor apresenta as palavras abaixo, solicitando a leitura da mesma: camelo, zebu, tatu, tato, urubu, mato, sapato, tutu e angu. Em seguida, o professor solicita a realização de cada uma das etapas abaixo, observando a última letra de cada palavra, separando-as em 2 grupos. Dê um nome para cada um dos grupos, sempre observando a última letra das palavras. Agora, identifique e assinale em cada palavra sua tônica ou forte. Diga em que posição está a sílaba forte de cada uma das palavras. Leia atentamente em voz alta cada uma das palavras abaixo. O que podemos observar ao falar as palavras terminadas com O e as que terminam em U? Após a atividade anterior, o professor propõe que, coletivamente, elabore uma regra que nos ensine a escrever essas palavras. Alguma observação? A regra seria mais ou menos assim: as palavras terminadas em U, que tem a sílaba tônica na última sílaba, eu falo U e escrevo U. E as últimas palavras terminadas em O, que tem a sílaba tônica na última sílaba, eu falo U e escrevo O. Em seguida, o professor solicita que a turma acrescente em cada um dos grupos formados mais palavras que se encaixem nas regras elaboradas. O professor socializa as palavras e faz os comentários necessários. Aí. Pode falar. A terceira etapa, ela é composta de 4 aulas. O professor organiza a turma em grupos e solicita que cada um crie um jogo para trabalhar as regras estudadas nessa aula. É importante que os alunos sejam orientados para a escrita do texto com as regras dos jogos que cada grupo criou, além de confeccionarem o material necessário para jogá-los. Sugerimos os jogos memória, quebra-cabeça, forca, caça-palavras, palavras cruzadas e etc. O professor socializa os trabalhos produzidos, faz comentários necessários e organiza momentos para que os alunos joguem as atividades criadas pelos colegas. A avaliação, ela vai ser processual e contínua, devendo ser realizada oral e coletivamente, enfocando a dinâmica do grupo, identificando avanços e dificuldades. O desempenho dos alunos durante a aula, a realização das tarefas propostas, as organizações e intervenções do professor, a autoavaliação do professor e do aluno serão elementos essenciais para verificar se as competências previstas para a aula foram ou não desenvolvidas pelos alunos. A acentuação gráfica é um conteúdo da língua portuguesa que exige compreensão e memorização de regras. O professor deverá avaliar o desempenho dos alunos neste aspecto ao longo de todo o ano, e não apenas nas atividades dessas aulas. Por isso, as dúvidas não serão esgotadas neste primeiro momento. Será necessário um trabalho sistemático, explícito e contínuo para que os alunos consigam apropriar-se de todas as regras. As referências bibliográficas que a gente utilizou foram o vídeo Acentuação Gráfica Fácil e Descomplicada, parte 1 e parte 2. E os sites Por Trás das Letras e o Só Português.
e o educaçãool.com. É isso aí e muito obrigada.